Você sabe que perder um filho é a pior dor que um ser humano pode sentir na vida. Seja na forma de um feto, um bebê na gestação, depois, não tem sofrimento maior do que esse. Todos nós temos que entender esse fenômeno com muito respeito. Eu estou aqui porque o casal Tiago Nigro, Maíra Cardi, perderam o feto, sofreram um aborto espontâneo e a gente precisa tirar algumas lições dessa experiência. Estou gravando esse vídeo e eu sou solidário a eles no sentido de que eu já passei por esse sofrimento. Há mais de 10 anos atrás, eu só conto por esse motivo, para dizer que eu estou falando por experiência própria. Eu e minha esposa também já passamos por um aborto espontâneo e queremos compartilhar com vocês algumas orientações, alguns conselhos que servem para você, Tiago Nigro, Maíra Cardi, para todo pai, toda mãe que passou por esse sofrimento, dessa perda. Não é fácil, né? E eu não estou aqui para criticar o casal, que é um casal trabalhador, empreendedor, bem-sucedido, porque eles já receberam críticas demais. Críticas justas, inclusive, porque erraram muito na forma como expuseram o fato. Erraram muito. Mas não estou aqui para criticar. Estou aqui para trazer alguns conselhos importantes para lidar com esse tipo de situação, que é algo que pode acontecer, ou que já aconteceu, que todo mundo está sujeito a viver de uma forma próxima, de uma forma pessoal, ou de uma forma com alguma pessoa da família, etc. A primeira lição que a gente precisa entender nesse contexto é que Deus criou a vida com dois movimentos: um movimento de expansão e um movimento de recolhimento. É como o nosso coração, que bate sem parar, expandindo e contraindo, expandindo e contraindo. Nossos pulmões, a gente, inspira e expira. Nossos pulmões refletem também, assim como o coração, esse movimento. E eu, como psicólogo, gosto muito de usar esses exemplos da natureza, da vida que Deus criou, porque a psicologia tem que ser muito próxima da compreensão das pessoas. E nada como a gente olhar para o nosso corpo e ver na natureza, no nosso corpo, os conceitos que a gente precisa aprender. Então esse é um primeiro conceito, né? Expansão e recolhimento. No momento de dor, no momento de perda, o que é preciso fazer? Ir para fora ou ir para dentro? É claro que no caso de uma dor como essa, o casal sofreu um aborto espontâneo, é o momento de ir para dentro, de recolhimento, de voltar para si e dentro de si fazer uma elaboração desse sentimento de perda. Esse que é o caminho, ir para dentro, recolher-se. Nós temos aqui em Minas Gerais, sou mineiro, um compositor maravilhoso chamado Vanderly, que recomendo a todo mundo escutar porque ele inunda a nossa alma de sensibilidade, inunda nosso sentimento de um refinamento que a gente precisa para lidar com as emoções. E uma música famosa do Vanderly, Onde Deus Possa Me Ouvir, traz um verso que reflete isso. Sabe aonde eu quero ir agora, meu amor? Morar no interior do meu interior. É isso. No momento de dor, você tem que morar no interior do seu interior, se recolher. E nesse momento, só conversar com uma trindade. Quem é essa trindade que o casal deve conversar no momento de uma perda tão impactante, tão doída como essa? Essa trindade é, em primeiro lugar, Deus. Agora é a hora de conversar muito com Deus. Por quê? Porque Deus pode trazer muita conformação, muita serenidade, muito aconchego para lidar, para suportar o peso de uma dor tão grande como essa. Como eu falei no início, é a maior dor que um casal pode passar, que um ser humano pode passar. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não queira. Então é preciso sim conversar muito com Deus, fazer silêncio para escutar o que Ele quer que a gente aprenda com essa experiência. É muito importante também esse diálogo com Deus. E em segundo lugar, conversar muito o casal entre si. Que o homem converse muito com a mulher, desabafe a sua dor, chore, se abracem, chorem juntos.
Isso é fundamental, um escutar a dor do outro, um dar a mão e o apoio para se erguerem juntos desse tombo que tomaram, que essa perda é um tombo, é uma queda, é um tropeço, involuntário, mas que aconteceu. Então tem que conversar muito um com o outro, no dia a dia, nesse processo que a gente não sabe quanto tempo vai durar. E o terceiro polo da Trindade é Deus, o casal entre si. Se você tem um grande amigo de confiança, conversar com mais uma pessoa é interessante, se é realmente uma pessoa de irmão, de coração, de vida. Ou um psicólogo que você tenha, um líder religioso de orientação, que é aquela pessoa que te apoia, que te dá uma energia de força, de aconselhamento, segue e desabafa com essa pessoa, que também é importante ouvir palavras de apoio nessa hora. Isso tudo vem a somar para que vocês possam ir elaborando esse sentimento de perda. Porque não é fácil lidar com a perda. Não tem isso na escola, né? Deveriam ensinar isso para a gente. Como lidar com a perda? Então, Tiago e Maíra, esses três elementos de diálogo, Deus, o casal e um grande amigo, um grande psicólogo, se restringe a isso, o espaço do diálogo. Seguidor em rede social não são amigos. Então, não precisava ter colocado essa exposição toda nas redes sociais, do processo, da perda, com foto, com isso. Não, totalmente desnecessário. Eu entendo que vocês são pessoas inteligentes, já entenderam que não foi uma boa atitude, já aprenderam, espero que sim, né? E que não repitam isso. A gente sabe que a sociedade do espetáculo que a gente vive, esse é o nome de um livro de 1967, de um autor francês, Guy Debord, que fala exatamente disso, que tudo a gente quer colocar para fora nas redes sociais, em imagens, e que isso dá um descolamento da vida real. Poxa vida, vocês vivem com a rede social, ótimo, mas o que vale mais? A paz do casal ou ganhar dinheiro? Nessa hora, quem tem que prevalecer é a paz do casal. Não tem que colocar coisas na rede social falando dessa perda. Minha sugestão seria qual? Façam uma publicação, porque vocês são figuras públicas, uma única publicação, não precisava nem ser em vídeo, uma imagem, falando da perda e falando que agora vocês estão dando um tempo das redes sociais para cuidar de si, para cuidar do casal, para lamber as próprias feridas, que é isso que a gente tem que fazer num momento de dor, lamber as nossas feridas. Recolhimento, gente, isso é vital para a gente poder elaborar os nossos sentimentos de dor, de perda, de sofrimento. Isso é algo essencial na vida. Saber a hora de ir para fora, de extroversão, de contactar, de conquistar as coisas, e a hora de recolher e voltar para dentro. Nesse contexto também, a gente não pode deixar de falar que essa elaboração emocional da perda é algo que implica em 5 atitudes que normalmente a gente tem quando a gente vai lidar com a perda. E isso vem de uma grande pesquisadora chamada Elizabeth Kubler-Ross, que escreveu um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer. Elizabeth Kubler-Ross foi uma figura fantástica. Ela trabalhou com doentes terminais, aquelas pessoas que recebiam um diagnóstico e um prognóstico de que iam partir em breve. E estudando essas pessoas, ela escreveu um clássico, que é esse livro, Sobre a Morte e o Morrer, onde ela fala que existem 5 formas de lidar com a perda. A primeira delas, qual que é? A negação. A pessoa nega o fato. Recebe uma notícia ruim, não, isso não está acontecendo, vou tocar minha vida normal como se aquilo não está existindo. Negacionismo puro, negação. A segunda é a raiva, a revolta. A pessoa fica revoltada com a vida, com todo mundo, por que isso está acontecendo comigo, etc. E quando a gente sofre uma perda, a gente pode ter tanto a negação, não está acontecendo nada disso, vamos seguir em frente, está tudo bem, tudo ótimo, ou a raiva, a revolta, a pessoa fica amarga, revoltada, querendo agredir todo mundo. E tem a terceira, que é chamada a barganha, a negociação. Tipo assim, olha, se isso aí não for verdade, se isso aí se reverter, se acontecer alguma coisa, algum milagre, etc., eu vou fazer um tanto de coisa legal, eu vou ser a pessoa mais incrível do mundo, etc. Tentar negociar com Deus, com a vida, numa fantasia, né?
que não se sustenta, porque a coisa aconteceu. A quarta forma de lidar é a famosa depressão, que pega muita gente. A pessoa tem muitas vezes uma forma de lidar com a perda impactante, grande, é ficando deprimida, desmotivada, sem força, pelos cantos, com a bola murcha, como se diz, uma depressão grave, a ponto que, a depender do grau dessa depressão, ela vai precisar sim buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, espiritual, religiosa, para poder se soerguer, social, para poder se soerguer, para poder se levantar, para ela não estagnar nisso, porque esses 4 estágios, eles culminam no 5º, né? Tem a negação, a raiva, a negociação, a depressão e o 5º, qual que é? É a aceitação com amadurecimento. É a pessoa aceitar o fato, amadurecer, crescer com aquela experiência e, a partir disso, ela voltar a sonhar, voltar a ter esperança, voltar a fazer projetos. Sofrer um aborto espontâneo? Olha, quem sabe a gente vem mais para frente a engravidar, tomar cuidados diferentes, fazer um processo diferenciado, e Deus não nos dá essa honra, esse mérito para a gente realizar esse sonho. Ou a gente adota uma criança, ou a gente faz isso, aquilo, voltar a sonhar. É uma aceitação com amadurecimento. Isso torna a pessoa mais humana, quando ela está assim, mais amadurecida. Então esse que é o ideal, a pessoa voltar a esse processo de amadurecer e de crescer com essa dor. Isso é fundamental nas perdas da vida. Nisso, conversando sempre na Trindade, com Deus, o casal e uma pessoa de muita confiança. Seja um grande amigo, um amigo parceiro de vida, irmão, um psicólogo parceiro mesmo, ou um líder de religioso, um orientador que você confia muito e que te ama muito, que tem amor e bem-querer por você. Tudo isso, gente, vem a confluir, né, para a gente aprender com as experiências da vida. Então fica aí essa reflexão. Se você gostou, compartilha, porque tem muita gente passando por isso, por perdas na vida, ou que já passaram e às vezes estagnaram naquela perda. E precisam evoluir, andar. Não pode ficar presa, que a energia da vida tem que fluir. Cecília Meirelles, poetisa, fez um verso que ficou eternizado numa música que o compositor Fagner criou. A música chama Canteiros. E a Cecília Meirelles escreveu: sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. É isso. Se a gente tem um sentimento ilhado, afastado, morto, amordaçado, que a gente não fala dele. E olha, homem é difícil falar das dores, hein? A maioria dos homens que eu conheço tem dificuldade de falar dos próprios sofrimentos. É criado com aquela imagem de que tem que ser sempre forte, sempre vencedor, sempre durão, e então ele tem dificuldade de falar dos sofrimentos, das perdas que viveu ou que esteja vivendo. Aí soterra aquele sentimento e ele fica ali, ó, incomodado. Volta a incomodar. Né? De uma forma ou de outra pode gerar um vício, pode gerar uma agressividade, algum descontrole na vida, porque ela não digeriu aquele sentimento de perda. A perda acontece na vida de todo mundo, todos nós estamos sujeitos a perdas, mas nós temos que aprender a reconhecer o sentimento, a nos recolher, a falar dele com as pessoas certas, na hora certa, e chegar nesse momento de crescimento, de amadurecimento, de uma aceitação com sabedoria. Esse que é o ideal. Então, reitero, meu nome é Rodrigo Vidal, psicólogo, advogado, defensor dos animais, e eu quero lhe convidar para se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece que possam vir a se beneficiar desse conteúdo. Um grande abraço para todos, especialmente para você, Tiago Negro, Maíra Cardi, que vocês cresçam, evoluam e amadureçam com essa experiência.